Estoicismo e arte de viver em paz. Aula completa. Há uma ilusão persistente que nos acompanha, acreditar que a paz virá quando tudo ao redor estiver finalmente em ordem. Mas a vida raramente se organiza como esperamos. Sempre haverá correntes cruzando o caminho, ventos mudando de direção, vozes externas tentando moldar o que pensamos e sentimos. É nesse cenário que o paradoxo da paz se revela. Ela não nasce da ausência de problemas, mas da habilidade de atravessá-los sem se despedaçar por dentro. Sêneca, em suas reflexões, descreve o homem sereno não como aquele que não sofre, mas como o que não se deixa abalar pelo que sofre. É uma engenharia interna construída pouco a pouco, onde cada pensamento é colocado no lugar como quem ergue uma casa sólida em terreno instável. Não é negar a dor, mas impedir que ela se torne o arquiteto da nossa vida. Marco Aurélio complementaria lembrando que a paz não está no mundo que vemos, mas na forma como olhamos para ele. Dois homens podem atravessar a mesma tempestade, um se sente afogado, outro navega com firmeza. A diferença está no leme, não nas ondas. Paz verdadeira não é passividade. É como o rio calmo que, sob a superfície tranquila, guarda correntes profundas que seguem firmes seu curso. Quem olha de fora vê quietude, mas quem se aproxima sente a força que sustenta aquele silêncio. É essa força silenciosa que precisamos cultivar, uma presença que não se quebra no primeiro impacto, mas que também não se endurece ao ponto de perder a flexibilidade. Mais do que uma aula, o que você encontrará aqui é um mapa, não um mapa com atalhos fáceis ou promessas de calmaria eterna, mas um percurso prático para cultivar uma serenidade que não dependa das circunstâncias. Um caminho para que, mesmo quando o mundo grita, você possa ouvir o som da própria respiração e perceber que ainda há um centro estável dentro de si. E é desse centro que tudo o resto começa. O ruído invisível que nos rouba o sossego. Nem sempre a inquietação nasce de grandes tragédias. Muitas vezes ela se infiltra em doses pequenas, quase imperceptíveis, até se tornar parte do ar que respiramos. São as micro-ansiedades, a notificação que interrompe o pensamento, a comparação silenciosa com a vida dos outros, as urgências inventadas que nos fazem correr sem saber para onde. Cada uma delas é como um grão de areia, sozinho, parece inofensivo, mas juntos formam um peso que se acumula dentro de nós. Sêneca, atento ao desperdício de energia que cultivamos sem perceber, lembrava que a pressa é inimiga da clareza. Correr o tempo todo não é sinal de produtividade, mas de desordem interna. É como carregar pedras dentro do sapato. Podemos continuar andando, mas a cada passo aumentamos o desgaste, até que a dor se torne inevitável. E o curioso é que, mesmo quando sabemos que as pedras estão lá, resistimos a parar para retirá-las. A mente também guarda suas gavetas bagunçadas, mesmo fechadas. Sabemos que estão em desordem e isso pesa. É um conhecimento silencioso, mas que nos acompanha em tudo o que faz. Podemos tentar ignorá-lo, mas ele se insinua nos momentos de pausa, roubando o descanso. Quando não cuidamos dessas pequenas desordens, permitimos que elas ocupem espaço demais e tirem a energia que poderia ser usada para o que realmente importa. O ruído invisível não grita, mas corrói. Ele nos mantém em estado de alerta contínuo, como se algo urgente estivesse sempre prestes a acontecer. No entanto, grande parte dessas urgências é inventada ou herdada, expectativas que nunca questionamos, compromissos que aceitamos por hábito. E é nesse ponto que a filosofia estoica se torna prática. Ao retirar a pressa desnecessária, tiramos das mãos do mundo a chave da nossa paz. Talvez o primeiro passo para viver em sossego seja enxergar o que nos inquieta em silêncio, não para fugir, mas para reorganizar, porque assim como uma gaveta pode ser esvaziada e reordenada, a mente também pode voltar a ser um espaço onde cada coisa tem o seu lugar. Quando o peso invisível se desfaz, descobrimos que o sossego não é algo distante, ele sempre esteve ali, esperando que o encontrasse. O erro de esperar que o mundo se acalme primeiro. Há quem viva em estado de espera, como se a paz fosse um evento futuro, condicionado à resolução de problemas, ao fim das crises ou ao desaparecimento de todos os ruídos. Quando as coisas melhorarem, quando eu tiver mais tempo, quando a situação se acalmar. Essas frases constroem uma vida suspensa, onde a tranquilidade se torna uma promessa sempre adiada. O problema é que o mundo não segue o nosso calendário e, enquanto aguardamos, os dias seguem a passar. Marco Aurélio
diante das pressões e instabilidades de seu tempo, lembrava que você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Um lembrete incômodo, mas libertador. Esperar que o mundo se organize antes de encontrar serenidade é entregar a chave da própria paz a forças que nunca controlarei. É como estar em um barco no meio de um mar revolto e acreditar que só poderemos remar quando as ondas pararem. O que acontece na prática é que ficamos à deriva. O estoicismo quebra essa lógica ao propor a paz como ato de rebeldia contra o caos. Não rebeldia agressiva, mas a recusa silenciosa de permitir que o exterior determine o interior. É decidir que, mesmo que as circunstâncias sejam ásperas, o que acontece dentro de nós pode permanecer. É como acender uma lamparina em meio à tempestade. Talvez não possamos iluminar todo o mar, mas podemos impedir que a escuridão nos tome por completo. Esperar pela calmaria externa é, muitas vezes, uma forma disfarçada de medo. Adiamos decisões, evitamos confrontar desconfortos e nos convencemos de que, no futuro, será mais fácil. Mas a verdade é que não existe momento perfeito. Cada dia carrega sua parcela de instabilidade e, se não aprendemos a caminhar sobre ela, seremos eternos prisioneiros das circunstâncias. A paz não é consequência de um mundo organizado, mas a postura de quem decide navegar, mesmo em mares agitados. É um gesto íntimo de autonomia, reconhecer que, se o que está fora é incerto, o que está dentro pode ser cultivado com constância. E, ao agir assim, descobrimos que a serenidade não precisa de permissão para existir. Ela apenas precisa ser escolhida aqui e agora. A prática do limite e do silêncio ativo. Nem todo silêncio é virtude. Há um silêncio que nasce da covardia, que se esconde para evitar conflito, e outro que é fruto de força, capaz de sustentar a clareza mesmo em meio ao ruído. O primeiro paralisa, o segundo protege. Saber a diferença entre eles é uma das chaves para viver em paz. No estoicismo, o silêncio não é ausência de ação, mas escolha consciente de onde colocar a energia. É entender que nem toda resposta precisa ser dada, nem toda provocação precisa ser seguida. Marco Aurélio, diante das pressões políticas e militares, encontrava no recolhimento um refúgio para pensar e agir com precisão. Assim como uma lâmina perde o fio se usada sem pausa, a mente se desgasta quando está constantemente exposta a estímulos e criar períodos de silêncio ativo é como afiar essa lâmina, um intervalo para recuperar o corpo, para que a próxima ação seja exata e não um golpe cego. O silêncio ativo é feito de limites claros, é recusar o excesso de informações, diminuir a exposição a vozes que apenas amplificam o caos e permitir que a mente respire sem ser constantemente invadida. Não é fuga, é preparação. Assim como um soldado não permanece eternamente em batalha, mas retorna à base para reorganizar suas forças, nós também precisamos de momentos de recolhimento para sustentar a clareza. Há poder na pausa, um poder que não se mostra em gestos grandiosos, mas no equilíbrio que se mantém quando o mundo tenta nos arrastar. É nesse espaço, livre de estímulos constantes, que conseguimos observar nossos próprios pensamentos como se fossem nuvens no céu, alguns densos e carregados, outros leves e passageiros. O simples ato de vê-los sem reagir já é um treino de domínio interno. Quando o silêncio é cultivado com intenção, ele não nos afasta da vida, mas nos devolve a ela de forma mais inteira. E assim, cada limite estabelecido não se torna um muro de isolamento, mas um contorno que preserva o que há de mais valioso, a capacidade de agir de forma justa, firme e serena, mesmo quando tudo ao redor pede pressa e reação. Reconstruir o espaço interno como abrigo. Existe um ponto em que a paz deixa de ser algo que buscamos fora e passa a ser algo que construímos dentro. Esse espaço interno é como uma casa que precisa de cuidados constantes. Se abandonada, acumula poeira, rachaduras e correntes de ar que enfraquecem suas paredes. Mas, quando cuidamos dela com atenção, torna-se um abrigo que nos protege até nas tempestades mais violentas. Reconstruir esse lugar não é obra de um dia, mas de gestos pequenos e consistentes que, somados, mudam toda a estrutura. Sêneca via a virtude não como um ornamento para ser exibido, mas como a fundação sobre a qual se constrói a tranquilidade. É ela que dá firmeza ao chão, que impede que desmoronemos ao primeiro abalo. Sem essa base, qualquer conquista é frágil, qualquer descanso
é temporário. Por isso, reconstruir o espaço interno começa por rituais simples que ancoram o presente. Escrever 3 frases antes de dormir para ordenar a mente, caminhar sem destino para ouvir o próprio pensamento ou simplesmente observar a respiração até que o corpo se lembre que está vivo. Esses rituais funcionam como pilares invisíveis. Não exigem muito tempo nem esforço extremo, mas oferecem algo essencial, um retorno diário ao centro. É como se, ao realizar cada um deles, estivéssemos dizendo a nós mesmos que existe um lugar seguro para voltar, independentemente do que aconteça lá fora. Com o tempo, essa repetição cria raízes profundas. Quando o mundo pressiona, não há colar, apenas um ajuste de postura. O abrigo interno não é feito para isolar, mas para sustentar. É nele que encontramos clareza para agir com justiça, coragem para enfrentar o que é inevitável e serenidade para recusar o que não nos serve. Reconstruir esse espaço é escolher viver não como quem reage ao acaso, mas como quem molda, com paciência, o próprio terreno. E quando esse trabalho é constante, a paz deixa de ser um visitante raro e passa a morar conosco. Sêneca lembrava que viver com dignidade é inseparável de viver em paz, e que essa paz não é um presente concedido pelas circunstâncias, mas o resultado de uma vida coerente com os próprios princípios. Quando nossas ações e valores caminham na mesma direção, não há espaço para o conflito interno que corrói a serenidade. Mesmo em meio ao barulho do mundo, existe uma música silenciosa, tocando dentro de nós, a harmonia entre o que somos e o que fazemos. Cícero reforçava essa visão ao falar da coerência moral. Viver em paz também é recusar ganhos que custem a consciência. Não há vitória real quando o preço é o próprio respeito. É uma escolha que, no curto prazo, pode parecer perda, mas que, no longo prazo, constrói uma fortaleza invisível contra a culpa e o arrependimento. A mente que se mantém fiel a si mesma não é facilmente perturbada. Podemos pensar na mente como uma casa. Ela pode ser luxuosa, com adornos e riquezas à vista, e ainda assim ser insuportável de habitar. Porque o que define um lar não é o que está pendurado nas paredes, mas o que se sente quando se está dentro dele. Da mesma forma, a mente só se torna um lugar seguro quando o que guardamos nela é leve, íntegro e verdadeiro. Não há razão para esperar pela calmaria externa. Ela pode nunca chegar ou durar menos do que imaginamos. A verdadeira conquista é construir dentro de si um espaço onde possamos sentar, fechar os olhos e sentir que chegamos. Um lugar que não dependa do humor do dia, do rumo da economia ou da opinião alheia. Um lugar que seja nosso, silencioso e só. E quando encontramos esse lugar, não importa se o mundo está em guerra ou em fé. A paz, então, deixa de ser um sonho distante e se torna o chão onde pisamos, porque, ao fim, não é o cenário que define o viajante, mas a força com que ele caminha.